Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o Arrasta Pra Direita Podcast, o programa da direita capixaba. Gente, você que ainda não segue o nosso canal, né, a nossa página aí, vai, se inscreve logo aí no canal, já ativa logo o sininho para você receber as notificações, né, dos nossos vídeos que estamos sempre postando aí. E, né, não fique de fora, acompanhe o nosso trabalho, né? Muita informação boa que a gente sempre traz para vocês aí na rede, ok? Hoje temos um convidado muito especial, mais um, né? Convidado que aqui só vem gente especial. É um guerreiro aí da segurança pública da cidade de Vila Velha, que é o vereador Patrick da Guarda. Bem-vindo, vereador Patrick. Obrigado, Dudu. Obrigado a todos que nos assistem. É um privilégio estar nesse podcast. Eu venho acompanhando em várias entrevistas de personalidades que aqui acabam sendo convidados e eu fico muito feliz de eu ser hoje o convidado da vez e espero aí contribuir para que todos vocês que nos assistem possam continuar aqui junto com a gente nesse podcast Arrasta pra Direita. Olha aí, ó. Sempre arrastando, viu, gente? E, ó, o vereador Patrick da Guarda, ele é do PL de Vila Velha, né? Um dos vereadores que foram eleitos para esse pleito de 2024, vem fazendo um trabalho, né, muito significativo. Inclusive, ele é presidente da Comissão de Segurança de Vila Velha, não é isso mesmo? Exatamente, do município de Então, Vila Velha. a gente vai conversar muito aqui, tem muita coisa boa pra gente falar, ok? E esse programa, todo mundo sabe que é um programa que a gente tem como base, né? Deus, pátria, família e liberdade. E tudo que a gente conversa aqui gira em torno disso, né? E a gente quer conhecer um pouco mais aí da pessoa do vereador Patrick da Guarda, porque muitas vezes, vereador, as pessoas só te observam como um político, como alguém que tem um mandato, como um parlamentar, né? Mas não conhece, de repente, um pouquinho mais da sua intimidade. E você é um cara que tem um coração, você é um pai, você é um marido, né? Você é um filho, não é isso? Então é uma oportunidade que a gente tem para conversar um pouquinho mais sobre essas coisas, né? É isso aí. Eu tô aqui de coração aberto para poder contar um pouquinho da minha vida e já falando dessa parte da minha família, eu sou casado com a Nívia que ela é quando eu a conheci, é uma história muito interessante. Quando eu a conheci ela através de um amigo que trabalha comigo na guarda. E esse amigo falou assim: olha, você puder me dar uma carona? Eu te agradeço, porque eu tô sem carro e tal. Eu falei, não, vamos lá, você mora em Guarapari. Eu falei, vamos lá, te levo lá. Aí cheguei lá, a prima dele tava passando férias, juntamente com a mãe dela. E lá eu conheci a Nívia. E a partir do primeiro dia que eu vi a Nívia, que eu a conheci, eu falei assim, eu quero namorar você. Aí ela virou pro meu colega e falou assim, seu amigo é muito doido, nem me conhece, já me chamou pra namorar. E estamos casados já há 10 anos. Que isso, hein? A Nívia, ela é uma mulher de Deus, criada no Evangelho, assim como eu. E eu bati o olho, o Espírito Santo de Deus testificou na minha vida que aquela menina ia ser a minha esposa. Chamei para namorar, nos conhecemos. No período de 1 ano nós casamos. Nós temos 2 filhos, que é o primogênito Petrus, de 5 anos, e o nosso caçula, que é o Bernardo, de 3 anos. Vai fazer 4 esse ano agora. E são duas bênçãos, botam fogo na casa, porque são muito bagunceiros, mas têm saúde, são meninos criados no Evangelho. Eu vim de uma formação cristã, meu pai, ele é pastor e nos criou nos fundamentos bíblicos. Então minha filha, meus irmãos e minha mãe também nos orientando como educadora religiosa. E foi um período muito gratificante porque me deu fundamentos bíblicos, espirituais, e hoje eu conduzo a minha família dentro do temor, dentro da palavra, e aquilo que eu tive, agora eu estou dando para os meus filhos. Então, meu pai nos criou no Evangelho, me inspirou em outras coisas, e hoje eu e minha casa, nós servimos ao Senhor. Então, essa minha família linda, que eu tanto tenho e priorizo, é a melhor coisa que eu tenho.
melhor bênção de Deus, eu tiro tempo e eu me dedico não só aos afazeres políticos, da segurança pública, mas eu não deixo de estar presente com a minha família, que é minha base e é meu presente que Deus me deu. Como é que é o nome desse amigo que deu a carona? É o Janix. Genix, então você tem almoço garantido pelo menos uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano na casa do Patrick, Você tá? sabe que ele e a família dele, do Janix, passam o Natal e o Ano Novo junto com a gente. Olha aí, então Né? Então é tá um cumprindo, laço, tá cumprindo. é um né? laço de família muito grande. Um abraço aí pro Janix e sua família aí. Que bacana. E assim, você tem, né? Acho que são dois desafios grandes, né? Que é a área da segurança pública, você é um agente público Isso. da segurança, e a gente sabe que tem os perigos. E você hoje também é um político com mandato que, apesar de não ter tanto perigo, vamos botar assim, né? Em alguns lugares por aí é perigoso você ser um político ou um vereador. Mas aqui na nossa região, Grande Vitória, nem tanto. Mas para uma família, para uma esposa, os pais, muitas vezes quando alguém decide entrar na política, rola aquela cara, né? Aquela cara de nojo, aquela coisa toda. Como é que foi para sua família? Tanto quando você entrou para a segurança pública, eu sei que seu pai é Sim. da segurança pública, talvez essa área foi um pouco mais tranquila para você, Sim. e também na questão quando você decidiu entrar para a política para ter um mandato. Qual foi a reação dele, sua esposa, sua família? A primeira vez que eu fui candidato foi em 2020. Naquele período nós tínhamos o PSL, que era o partido que o Bolsonaro estava. Eu sempre fui atrelado aos movimentos e à ideologia de direita. E naquele momento, próximo à eleição, o Bolsonaro sai do PSL. Ao sair do PSL, uma chapa inteira que estava pronta em Vila Velha se dissolveu, porque o PSL saiu da base do governo Bolsonaro e se tornou oposição, se aliando depois ao DEM, que depois viraram União Brasil. E aí, naquele momento, nós estávamos tudo certinho, ia sermos candidatos e tal, dissolveu a chapa, e eu fiquei com o meu sonho frustrado, né, de querer ser candidato. E acabou que eu tive que procurar uma chapa. Nós não tínhamos outros partidos de direita, nós não tínhamos outros partidos que queriam nos absorver, e acabei indo para um outro determinado partido, que eu não gosto nem de falar o nome, mas enfim. E aí, graças a Deus, não deu certo. Mas tive uma experiência. Consegui 961 votos numa eleição difícil de pandemia, sem recurso nenhum. Nós conseguimos ainda fazer um movimento muito bacana na cidade. E aí, depois daquilo, a minha mãe, né, ela sempre falava que desde pequenininho eu era o líder lá dos adolescentes, dos juniores, e eu puxava o bonde, vamos lá, galera. E na escola eu era do Grêmio da escola, e nos embaixadores do rei eu era líder. Então ela via que tinha uma certa liderança política ainda naquele menino que poderia se aflorar no futuro. E aí depois entrei na faculdade, fui líder na faculdade, e assim, e eu sempre relutando sobre essas coisas políticas, eu só queria ser mesmo um ativista, né? E aquilo se aflorou mesmo de verdade em 2013, quando eu participei dos movimentos Fora Dilma. E foi um movimento que não foi um movimento bolsonarista. Aliás, o movimento bolsonarista nasceu ali, mas foi um movimento de toda a direita, em todo o Brasil, né? E naquele momento a gente foi militante, a gente foi para as ruas, aquilo se aflorou, eu vim estudando, vim me aprimorando, fui candidato em 2020 e em 2024 também me tornei candidato e consegui ganhar a eleição, graças a Deus, no partido do Bolsonaro, que é o partido que a gente sempre queria. Então, a minha família falava, olha, se você entrar pro lado político, que você entre pelo lado do que nós acreditamos, que é do lado da direita. E aí, não vou dizer que é 100%, mas 95% dos meus familiares são de direita, e eles me apoiaram e oraram por mim, me encorajaram, porque eles sabem do compromisso, do desgaste que traz a vida pública para dentro da casa
de uma pessoa cristã, porque você tem que se manter fiel a Deus, você tem que seguir os seus princípios e você não pode dar um mau testemunho. Então isso é uma responsabilidade muito grande. Os meus filhos, por exemplo, quando eu chego em casa, eu tiro a farda, né? E tiro o colete e tal. Daqui a pouco, quando eu volto, tomo um banho, volto, aí eu tô vendo meu filho com o meu colete, com os pés na minha bota, tentando ser aquilo que eu sou. Ou seja, eles observam aquilo de bom e de ruim. Se eu fosse uma pessoa ruim, eles iam também querer me imitar, querer ser aquilo que o pai deles são. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, não só com os nossos familiares, mas também aquelas pessoas que acompanham o nosso mandato e acompanham o nosso dia a dia. Então, essa questão da sua entrada na política, tanto quanto na sua área profissional mesmo, acabou sendo uma consequência de algo que você já vivia, né? Exato. Só foi coroado com o mandato Exato. e foi coroado com a sua aprovação no Exato. concurso público, né? Exatamente. Eu, assim, às vezes as pessoas ganham um mandato e mudam. Muda a sua personalidade, muda seus costumes, muda o seu jeito. E pra mim não mudou nada. Pra mim eu continuo sendo o Patrick, sendo antes e depois de vereador, eu continuo agindo da mesma forma, trato bem e trato as pessoas conforme sempre tratei. O meu telefone continua o mesmo, eu moro no mesmo lugar e tento manter a mesma acessibilidade que as pessoas tinham como hoje. Então, ao contrário de alguns políticos que ganham mandato, mudam de telefone e some, não, eu continuo a mesma coisa. Então, para mim não mudou nada. Para mim apenas Não foi uma coisa nova, né? não foi uma coisa Na verdade, foi a nova. continuidade, a confirmação do que você já fazia agora com uma condição melhor, né? Com a condição legítima de poder atuar de uma forma mais influente, mais propositiva, de formas legais. Então, isso traz, para mim, uma alegria estar exercendo o mandato, mas também uma responsabilidade de poder continuar, não esmorecer. E é isso que eu venho trabalhando todos os dias. Nós estamos falando de família ainda, e você citou aí a questão do seu filho, de você chegar em casa e ele pegar né, o seu colete e tal. E a gente sabe que você viveu também um ambiente parecido. Você tinha também isso com seu pai é um coronel, né, da reserva da Exato. Polícia Militar. Conta um pouco como é que foi isso. É, eu me enxergo exatamente quando eu vejo meu filho usando minha bota, usando meu colete, ele pequenininho com aquele monte de tralha, eu me enxergo justamente na época do meu pai. Que meu pai chegava do quartel, aí ele tirava a roupa, eu botava a roupa do meu pai e ficava dando ordem aos cachorros lá de casa. Vai pra cá, vai pra lá, faz isso, faz aquilo. Porque eu queria ser como meu pai, né? E assim, o meu pai pra mim, meu pai pra mim, Desculpa, fica à vontade. Eu vi que em alguns vídeos seu, até pra você se recompor aí, eu vi em alguns vídeos seu você falando do seu pai que é sempre uma emoção, né? A gente percebe que ele tem uma representatividade muito grande pra você, uma importância muito grande. Então fique à vontade na sua emoção, na sua palavra, pode ficar tranquilo. meu pai é a coisa mais importante da minha vida. Me deu educação, me deu base, me deu proteção, me deu educação cristã. Meu pai é, é meu amigo, ele é presente, eu amo muito ele, amo minha mãe, mas o meu pai é porque quando eu era pequeno, a minha mãe trabalhava muito, né? A gente vivia no aperto, aquela época de salários atrasados, então minha mãe trabalhava muito, trabalhava em 2 empregos para poder ajudar meu pai, que vivia com salário atrasado, o governo atrasava muito o salário, e meu pai, ele me buscava na escola, me trazia, e para mim não ficar em casa sozinho, eu fui criado dentro do quartel. Então ele colocava as policiais femininas para poder ficar me olhando, ó, tô ali na sala, mas deixa meu filho aí, se precisar e tal. Então eu fui criado no quartel, no ambiente do quartel. Cresci vendo as formaturas, eu cresci vendo a farda, eu
cresci vendo a disciplina. Então aquilo mexeu muito comigo. Então eu fiquei muito próximo do meu pai. Então eu queria ser igual ao meu pai. Até nos erros dele eu queria ser igual a ele. Então, falar dele mexe muito. Eu fiz uma homenagem para ele recentemente lá na Câmara, porque você vê como é importante, né? Na minha campanha, eu não tinha recurso e eu tive que trabalhar com estratégias. E o meu pai, eu não tinha pessoas para me ajudar. Então, como é que foi minha campanha? Foi eu, a minha esposa, 2 amigos e o meu pai e minha mãe. Nós movimentamos o nosso bairro, a nossa cidade, conseguimos ganhar a eleição no peito e na raça. E tem um fato muito curioso, que enquanto muitos tinham estrutura de apoio, de pessoas ajudando financeiramente, até de equipe, a minha equipe era meu pai. E aí eu colocava aquelas bandeiras na praia, na orla ali, porque eu moro na Praia da Costa, e meu pai acordava 4h30 da manhã junto comigo. E era um período de agosto, que é aquele período frio ainda, anoitecendo, de noite, ainda demorava para clarear o dia, chovendo, caindo sereno. O meu pai, com 72 anos de idade, levantava 4h30 da manhã todos os dias para colocar as bandeiras na praia para poder me ajudar. Então, assim, e tinha momentos que eu falava assim, pai, não vai hoje não, deixa que eu vou sozinho porque tá muito frio, tá chovendo, eu tenho medo de você gripar, ficar doente. Ele, não, eu vou com você. E isso aí não tem preço. Então, quando nós ganhamos a eleição, Dudu, foi uma emoção assim tão grande, porque foi a vitória de Deus nos mostrar que enquanto muitos gastaram milhões em campanha e não conseguiram mandato, nós não gastamos nada. Mas quem foi que decidiu a nossa eleição, que nos deu esse mandato, foi Deus. Então, a Bíblia diz que a gente tem que confiar no Senhor. E Ele seguirá os nossos passos. Ele nos orientou. Então, assim, enquanto muitos iam com cavalos, né, com carros, nós fomos com o Senhor. E nós vencemos, porque Deus nos deu essa vitória. E Deus usou só pouco. E aí eu lembro de uma passagem da Bíblia, que quando Jesus teve que multiplicar os seus alimentos, aqueles alimentos, que foi os 5 pães e 3 peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos, ele usou do pouco que tinha para alimentar a multidão. Deus usou do pouco que a gente tinha para ganhar essa eleição perante várias pessoas que queriam. Então, assim, isso ficou gravado no meu coração. É a memória do meu pai, sabe? Lutando junto com a minha mãe e me dando, sendo usados por Deus para dar essa vitória do mandato. E hoje, eles são participativos do seu mandato? Sim, contribuem com, né, colaboram com sugestões, Sim, tão sim. próximo, continua? Sim. Eu não fico sugando muito eles, porque eles moram em Guarapari e estão descansando, né? Merecido, descanso merecido de uma vida de trabalho. Eu costumo dizer que eles só são convocados no período da guerra. Fora da guerra, eles têm que viver em paz. Tá certo, tá né? certo. Mas eu sempre busco no meu pai conselhos, na minha mãe principalmente também. Minha mãe é uma pessoa muito sábia. Busco conselhos, orientações. Estou todos os dias falando com eles. Eles se preocupam comigo, acompanham as redes sociais, dão uma sugestão aqui, outra ali. Então eles são participativos, sim, né? Não só ele, como a minha esposa também, né? Minha esposa também me ajuda demais. Então, família, cara, assim, eu nem sei o que seria de mim se eu não tivesse os pais que eu tenho e a esposa que eu tenho, né? Deus foi muito bom comigo. Você falou dessa questão da criação sua, dentro do quartel, e o mundo é pequeno, né? O mundo é muito pequeno e a gente tem muitos amigos e eu descobri dois amigos seus, que são amigos em comum, né? Que nós temos em comum, e que estudaram com você e que me deram um relato, assim, né? De tudo isso que você tá falando, é verdade. Que aí é muito bom falar isso aqui também, porque são duas pessoas que eu considero
pessoas bem-sucedidas. Quando eu Ok. falo bem-sucedida, eu não falo de pessoa que tem dinheiro, que tem grana. Aham. Eu falo de pessoas que deram certo na vida. Ou Realizadas, né? seja, não foram pro lado da bandidagem, não foram pro lado da Aham. e tal. Que é o pastor Chicão, Pastor Chicão. né? Que é um grande amigo. Inclusive É. vai tomar posse agora, dia 7, Vamos lá na acompanhar. primeira igreja batista de Jardim Carapina, Isso. né? E o outro é o José Salute, que José, é rapaz. jornalista, né? Esses dois aí eu tive um relato que estudaram com você, Sim. parece que um americano, não é isso? Sim. Falaram bem, tá? O Chicão, nós crescemos eu sou amigo do Chicão desde 1995. Nos conhecemos no Colégio Americano, estudamos lá, no Colégio Americano Batista, no centro de Vitória, colégio histórico. Nós crescemos e somos amigos até hoje, né? Estudamos ensino fundamental, médio, e só na época do ensino superior que ele foi para o direito e eu fui para administração. Mas somos amigos até hoje, nós temos uma amizade, assim, sincera, longa. E o José, ele também nos conhecemos no Colégio Americano, estudamos 3 anos, 4, não lembro, 3 anos juntos. E José, ele era o músico, né? José tocava. Toca muito. José é uma pessoa, conheci ele, e ele também era da IEBV, da Igreja do Pastor Brito na época. Então a gente se encontrava muito em eventos gospels e tal. Então, assim, são meus amigos de. Tem tempo que eu não vejo José, mas quando eu vejo, assim, a gente se encontra, se abraça, se beija, é um amigo mesmo, irmão. Notícia de primeira mão. O José hoje ele é um colunista do Direito S News, que é o portal de notícia nosso, né? Legal. Ele é um dos nossos colunistas ali. Legal. E, né, agora ele vai escrever sobre o cristão e a política. Ele vai, porque ele é formado em teologia, né? Além Legal. de ser jornalista, ele também Sim. é formado em teologia. Sim. Então ele vai escrever sobre o cristão e a política. Olha que interessante. Bacana. É uma pessoa que falou, né? Então, assim, a gente vê, a gente vai descobrindo a raiz, Que as bacana. raízes, né? E Vila Velha, eu posso dizer que Vila Velha está muito bem representada aí na Câmara de Vereadores pelo Patrick, que é um cara que tem base, tem formação, tem família, Que bacana. né? Fundamento, e eu fiquei muito feliz Que de bacana. saber disso. Que bacana, fiquei feliz. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o seu mandato, né? Você assumiu o mandato e com que expectativa você entrou no mandato de Vila Velha? Qual era a sua vertente? Quais foram suas plataformas de campanha? Só segurança Isso. pública ou coisas mais abrangentes? Qual a visão que você tem de Vila Velha? Lembrando a você que eu sou Canela Verde, viu? Aham. Eu sou Canela Verde. Você só nasci- tá emprestado lá na Serra, mas Isso. você é Canela Verde. Isso aí. Nasci no Santa Mônica ali, Sim. ok? Então é uma cidade que eu tenho muito carinho. Você cuida bem da minha cidade, hein? Mas diga pra nós, como é que foi a sua expectativa, suas plataformas, que propostas que você veio trazendo para um mandato legislativo em Sim. Vila Velha? Então, eu quando me candidatei, eu defini algumas linhas de trabalho, porque não adianta a gente falar que vai fazer tudo, porque não vai. Cada um trabalha numa abordagem principal. A minha bandeira principal é a segurança pública, porque eu venho da Guarda Municipal, né? Sou oriundo da Guarda Municipal, e eu, como grande parte da população Canela Verde, nós estamos assim esgotado de tanta impunidade, de tanta bandidagem, de tanta coisa ruim que acontece por conta da segurança pública. Eu entendo que a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, até os guardas penais fazem um trabalho de excelência. Porque só no Brasil, né, nós temos um capital humano muito qualificado, mas nós não temos estrutura financeira e nem de estrutura organizacional que venha nos suprir. Você vai fazer um treinamento de tiro, você tem que fazer de forma bem econômica. E aí depois você quer que o cara, quando estiver na rua, saiba atirar dentro de um limite adequado. Não tem como, né? Então, assim, os operadores de segurança de Vila Velha, eles, não só de Vila Velha, de todo o estado do Espírito Santo, do Brasil, eles são assim, fora do comum, porque eles fazem realmente
sair água da pedra. Mas a gente entende que as leis favorecem os criminosos. E essas leis, elas têm que ser combatidas, elas têm que ser reformuladas no âmbito federal, estadual e municipal. Aqui, falando de Vila Velha, a Guarda Municipal exerce um excelente trabalho, recupera veículos, recupera moto, nós temos um direcionamento específico para violência contra a mulher, onde que a gente tem a inspetoria da mulher, nós temos a inspetoria ambiental, nós somos muito bem qualificados. Mas já chegou a situação, Dudu, de eu prender o mesmo criminoso durante o mês 6 vezes. Nossa. Durante 30 dias eu prendi o mesmo criminoso cometendo os mesmos delitos 6 vezes. Cara, isso é um absurdo. Um absurdo. Eu já presenciei um fato de eu prender um criminoso com arma, o objeto apreendido, que era um cordão de ouro, dinheiro. Ele foi baleado porque ele reagiu à abordagem. Eu baleei ele. Levamos para o médico, fizemos todo o procedimento, levamos para a delegacia. Chegou na delegacia, ele saiu primeiro do que eu, que estava produzindo a ocorrência. Meu Deus. Então, assim, essas coisas, enquanto operador de segurança, a gente fica revoltado. Na época da greve da PM, que eu trabalhei de forma intensa em 2017, cara, nós fizemos um trabalho excepcional. A PM estava passando por uma dificuldade política e financeira muito grande, daquele governo que era, acho que na época era o Paulo Artung, e aí eles, de forma legítima, né, fizeram o movimento que eles tinham que fazer, e aí a Guarda Municipal em Vila Velha entrou em ação. Aquilo ali foi um divisor de águas na segurança pública. Por quê? Porque a população de Vila Velha ficava assim, cara, será que esses guardas armados aí não vai dar merda não? Será que eles vão agir de forma legítima? Eles ficaram desconfiados. Mas quando aconteceu a greve da PM e que a Guarda Municipal entrou em ação, nós tivemos, eu acho que é o maior reconhecimento da população de Vila Velha. A gente chegava nos locais, nos bares, nos restaurantes para ir no banheiro, tomar uma água, o pessoal ficava de pé e aplaudia a Guarda Municipal. Porque a gente encarou a criminalidade. Bandido que queria fazer alguma coisa tinha que ir para outro município, em Vila Velha não. E aí o telefone da Guarda Municipal era constantemente acionado. Nós recebíamos ligação até de outros municípios, falando assim, vem cá, a Guarda de Vila Velha não pode dar um pulinho aqui em Cariacica, enviando, porque não tinha na época. Uhum. E assim, nós fizemos um trabalho de excelência. E essa bandeira da segurança pública, desde então, que é o que eu defendo, que eu amo fazer, a gente priorizou na nossa campanha. Então, nós trabalhamos a questão da segurança pública e também de uma vertente um pouco mais saindo da parte da bandeira da segurança pública, era defender o cristianismo, porque a gente também estava tomando muita bomba, muita porrada do lado da promiscuidade, né, dos movimentos LGBT, dos movimentos legalização pela maconha. Então esse povo, eles se organizam, né, e eles estavam atacando muito os conservadores, e eu falei que eu era conservador, que eu era cristão, eu também ia defender essa pauta. Então foi a pauta do conservadorismo cristão e também da área da segurança pública, foi as duas bandeiras que eu trabalhei. E quando eu cheguei no mandato, nós fizemos isso dentro, nós protocolamos diversos projetos de lei durante esse ano, defendendo esse tipo de ideologia. E eu tenho, assim, uma gratidão muito grande, tá, pelo meu partido. Nós temos lá o Devassi, que ele é um gigante, ele é um amigo meu, nós trabalhamos juntos na época que Neucimar era prefeito, né? E hoje ele tem a gratidão de tê-lo comigo como vereador, aprendo muito com ele. E nós também temos o Fabiano, que é um preso político, que, aliás, também nós temos aqui em Vitória um outro preso político, que é o Armandinho, sim.
porque Armandinho também, assim, é um cara que eu me espelho muito na questão do mandato dele. Ele é um cara muito propositivo, é uma máquina. E eu até aproveito aqui para mandar um abraço para o Armandinho e dizer que ele vai, se Deus quiser, ser um futuro aí candidato, e eleito aí deputado estadual. Teve com a gente aqui no podcast passado, Acompanhei, né? Teve é. com a gente, foi muito bom, falou muita coisa. O Armandinho é aquele cara autêntico, né? Que ele fala mesmo o que tem que falar. Não é à toa que foi envolvido nesse processo aí, porque é um cara autêntico que Bota bota a cara mesmo. corajoso. É. Eu me inspiro muito no mandato A do produção Armandinho. legislativa dele em Vitória também inquestionável. Muitos Então, números superáveis. nosso desejo de sucesso a ele. Quero ver ele sentado Bacana. nessa cadeira aí da Assembleia Legislativa, se Deus quiser. Você falou da greve da PM e da ação da Guarda Municipal de Vila Velha. E aí eu quero enfatizar um pouquinho isso mais, porque eu quero ser um testemunho, né? Porque na época a gente só ouvia falar da Guarda de Vila Velha, nas ações, nas atuações, né? E assim, você estava no centro ali da coisa, né? Do furacão ali. furacão. E como é que foi? Como é que é a sensação dos guardas municipais de Vila Velha em ter sido esse exemplo que acabou ficando, né? Para todas as guardas municipais, porque Vila Velha é a grande referência de guarda municipal nos primórdios, vamos botar assim, né? Como é que é o coração dos guardas, principalmente aqueles como você que participaram desse momento? Olha, foi um divisor de águas na área da segurança pública. Porque naquele momento ali, a gente estava sobre alerta total. E a gente tinha que trabalhar, mas a gente não sabia se ia voltar. Então você tinha que dar o sangue para você resguardar a sua vida e a vida do próximo. Agora, a gente chegava do plantão, no momento que a gente chegava, a gente falava, meu plantão se encerrou, agora eu vou para casa descansar. Quando a gente batia em casa e olhava os jornais, a internet, a gente falava assim, cara, eu sei que eu tenho que descansar, mas quer saber? Eu vou tomar um banho e vou voltar. Aí a gente ligava um para outro, fulano, Beltrano, Ciclano. Rapaz, eu dei uma dormidinha aqui de umas 3 horinhas, mas, cara, vamos voltar? Vamos assumir o serviço de novo? Voluntariamente? Voluntariamente. Vamos lá. Legal. E aí a gente ia. Olha, aquele momento ali, eu não sei nem como que eu consegui ficar acordado. Acho que a adrenalina não deixava a gente dormir. Eu chegava em casa, eu trabalhava à noite, tá? Então eu assumi o serviço às 19 horas, chegava em casa às 7, dormia até meio-dia, de 8 até meio-dia, botava a farda e ia embora de novo. O certo era eu descansar 12 horas, mas eu não conseguia. Dormia 3, 4 horinhas e voltava para lá. E aí a gente tinha apreensão, a gente aprendeu arma, drogas, nós recuperamos muitos bens, pertences das pessoas, prendemos muitos criminosos, né? E assim, a gente fez uma revolução na área da segurança pública. A partir dali, as outras instituições de segurança passaram a nos respeitar. Outras prefeituras se inspiraram para poder criar suas guardas municipais, como da Serra, de Cariacica. E a gente construiu um legado para a população de Vila Velha. Hoje, o telefone da Guarda Municipal, ele é mais acionado do que o 190 direcionado a Vila Velha. Então, assim, existe problemas que vêm, que para uns é problema, mas acaba ajudando outras situações. Então, nos ajudou, né, a criar, a fortalecer essa identidade. E os meus colegas foram, assim, sinceramente, cara, os caras foram monstros, né? Então, assim, vai a minha admiração para os meus colegas, né? Tento representá-los constantemente na Guarda Municipal. Nós estamos aí prestes, agora, estamos prestes a aprovar um plano de carreira, sabe, da Guarda Municipal, que vai, assim, nos valorizar um pouco mais. E, assim, eu tento representá-los também lá dentro da Câmara de Vereadores. Eu vejo que você tá desenvolvendo, não sei se é isso mesmo, mas você pode confirmar isso aqui, uma parceria, até mesmo de, como vocês são da mesma frente,
de um contato maior para desenvolver projetos, não sei, com o agente Dias, que é Isso. vereador da cidade da Serra. Existe alguma intenção de vocês em criar alguma coisa junto, que seja uma base para todas as guardas? Como é que Isso. está sendo essa conversa? No Espírito Santo foi eleito 3 vereadores guardas municipais. O presidente da Câmara de Marataízes, se eu não me engano. Marataízes ou... se eu não me engano, tá? Depois eu vou trazer a memória. E eu em Vila Velha e o Dias na Serra. O Dias é um cara conhecido operacionalmente como um dos melhores guardas do Brasil. Recupera diversos veículos, moto, conseguiu fazer disso também uma plataforma até para ele se promover, né, nas redes sociais, legítimo, né, de forma legítima. É um cara que mantém relacionamento com o seu público. O Dias é um cara muito inteligente, está se destacando, está sendo um dos vereadores mais propositivos na Serra, apesar dele ser oposição ao governo do Everson, mas ele é um cara muito propositivo dentro da área da segurança pública e para a população, principalmente de direita da Serra. Então é um cara, assim, excepcional. Se você tiver a oportunidade de trazê-lo aqui, você vai ter muita experiência boa. E o Dias, e eu, como também sou guarda municipal e sou da mesma linha, nós resolvemos sentar, bater um papo e vamos programar algumas atividades em conjuntos na valorização dos operadores de segurança pública. Nós vamos promover aí alguns eventos, nós vamos fazer algumas homenagens juntos e eu tô torcendo para o Dias que ele também, ele não é do meu partido, mas ele vai ser candidato, eu acho, a deputado estadual, então, ou federal, não sei ainda, mas eu tô torcendo para que ele também cresça na vida pública. É um cara que eu também aprendo muito com ele. Gente boa demais, viu? Fiquei muito feliz com a vitória dele lá na Serra. Patrick, você decidiu, e eu acho certo isso, ter uma relação institucional, né, com a gestão do prefeito Arnaldinho. Uhum. Relação institucional é aquela relação que olha o seu papel como vereador em contribuir com a cidade, não é isso? Uhum. De forma a agregar naquilo que é bom para a cidade, no que o executivo está fazendo. Uhum. Como conservador, a gente sabe que tem uma ala que critica um pouco isso, que é aquela turma, por você ter sido eleito num palanque em oposição ao prefeito Arnaldinho, Sim. tem aquela turma que acha que você não deveria nem conversar, não deveria nem radicalizar, que numa ordem de serviço, num evento de entrega para a cidade, você não deveria nem estar presente. Como é que você lida com essa situação? Você é tranquilo com relação a isso? Tem consciência do seu papel como vereador e tal? Fala um pouco como é que é isso, porque eu acho que deve haver isso, né? Sim, sim. Críticas a gente recebe o tempo todo. Mas veja bem, as pessoas que me deram essa oportunidade de me tornar vereador na cidade são pessoas cristãs e são pessoas da região da Praia da Costa, Itapuã e Itaparica. É um público um pouco mais privilegiado, vamos dizer assim, é um público mais de classe A e B. Essas pessoas, elas querem entrega, elas querem ver a sua rua limpa, elas querem ver obras acontecendo, elas querem ver, de fato, o poder público agindo de forma, investindo na cidade, né? Então eu tenho consciência do meu público. O meu público não são pessoas extremamente radicais, não são pessoas... Não, meu público é esse. Paralelo a isso, o que eu fiz? Eu conversei com o prefeito logo quando eu assumi o mandato e disse para ele o seguinte: prefeito, eu não sou uma pessoa bitolada, eu não sou uma pessoa radical, mas eu quero dizer para o senhor que eu sou de direita e sou cristão. O que o senhor tiver na cidade e que for bom para o meu bairro, o que for bom para a cidade, aqueles investimentos que você trouxer, seja do Lula, seja do Casagrande, a população necessitada está precisando de investimento. Se você investir na cidade e se você estiver fazendo o seu papel, eu não vou te atrapalhar. Muito pelo contrário, vou até te apoiar.
Agora, no que tange na parte ideológica, a gente nem conversa, né? Então, assim, graças a Deus, ainda nós não tivemos nenhum tipo de indisposição, porque eu falei com ele que eu apoio naquilo que for positivo para a cidade, pode contar comigo. Agora, se tiver alguma coisa que venha divergir na questão ideológica, aí a gente vai ter briga. Mas ainda a gente, graças a Deus, não teve nenhum tipo de pauta nesse sentido, né? Nós não tivemos nenhuma polêmica vindo do prefeito com relação ideológica, de forma ideológica. Há quem diz no entorno do prefeito, ele não fala isso publicamente, até para se preservar, mas há quem diz que em torno do prefeito ali, ele também é de centro-direita, né? Ele tem uma tendência por ser de direita, mas ele não quer fazer isso por conta do grande público da esquerda que vota nele. Respeito, ele prefere ser, né, ficar na ausência. Acho que estrategicamente para ele é bom, mas eu coloquei isso para ele na cidade. Então, teve situações, teve matérias que eu apoiei, que eu votei junto com o prefeito, porque eu entendia que era bom para a cidade. Algumas ordens de serviço, por exemplo, que ele fez lá no meu bairro, eu fui eleito pela grande maioria do povo da Praia da Costa. E vai haver um investimento do governo do estado e da prefeitura com relação ao Morro do Moreno. Um investimento que vai trazer o turismo assim de forma absurda. Vai ser um dos pontos mais visitados do Brasil. Então, é uma coisa que está beneficiando o meu bairro. Eu vou deixar de estar presente? Não posso, né? Então, assim, eu tenho que saber separar o Patrick institucional do Patrick ideológico. Institucional, eu estou ali porque foi uma coisa boa para a cidade. Agora, ideologicamente, eu vou defender. Eu sou contra o governo Casagrande, eu sou contra as ideologias de esquerda, eu sou contra o governo Lula. Mas se o governo Lula chegar e falar que tem investimento na cidade de Vila Velha ou para a população de Vila Velha, ele está fazendo o papel dele de presidente, não de PT. Ele está fazendo o papel dele de presidente. Então, assim, eu sou uma pessoa consciente. E aí eu tratei disso com o prefeito. Ele entendeu. Hoje a minha posição não é nem de base, nem de posição. Minha posição, a minha e do Devassi, nós somos de independência, né? E a gente, tanto é que em alguns momentos, por exemplo, no aumento do salário do prefeito e do secretariado, nós votamos contra. Porque nós, por termos essa independência, a gente não fica preso a um compromisso a qualquer custo, como muitos lá ficam. Uhum. Então nós temos essa independência, nós temos essa liberdade de a gente, quando achar que aquilo não presta ou que aquilo não é interessante para a cidade, a gente votar contra. Existe os vereadores vendidos, né? Não em Vila Velha, Uhum. mas assim, em todas as câmaras, né? A gente sabe que existe os independentes, existe os que são oposição, existe os que são posição, os que são situação e também existe os vendidos, né? Então a gente tem que saber separar muito bem isso. Mas eu entendo muito bem essa questão, Patrick, eu acho que cabe a nós também, da direita. Você fala uma palavra aí de uma conversa que você teve com o prefeito, que eu acho que a gente tem que trabalhar para fazer o nosso povo da direita não ser assim, que é bitolado, né? Não, a gente não pode ser, né? Então, assim, é uma coisa que muitas vezes você vai deixar, por exemplo, o recurso. Eu sou contra o governo Lula, mas eu sou a favor do recurso do governo Lula, porque é o recurso nosso, é o meu dinheiro. Independente de partido. Justamente. Independente de ideologia. Então, o que vai agilizar o serviço público, a entrega dos aparelhos públicos, como você citou muito bem aí, a questão do Morro do Moreno, né? Que é um empreendimento, eu vi lá, que realmente vai ser uma coisa fantástica. Que vai... Só pra você ter uma ideia, Dudu, Vila Velha, por anos, ficou isolado politicamente. Vila Velha é a primeira cidade do estado do Espírito Santo. Mas em termos de arrecadação, nós somos a penúltima. Então, assim, só para você ter uma ideia, nós ficamos muito tempo isolados. Então, quando vem um governo que investe bilhões na cidade, seja da Cesan, seja de estrutura, lazer, escolas, novas aquisições, abrindo rodovias,
Cara, a gente tem que captar e trazer mesmo para Vila Velha. Nós temos que trazer indústrias para Vila Velha. Nós temos que atrair, né, os bons negócios para Vila Velha. Então, se a gente for dessa linha fechada, nós vamos ficar para trás. E assim, a direita, Dudu, ela precisa aprender em algumas coisas com a esquerda, né? Nós precisamos nos unir, nós precisamos parar de brigar um com o outro, nós precisamos entender que acima dos nossos interesses existe a direita. Então nós precisamos de tomar um posicionamento mais maduro. E muitas vezes o que a gente vem errando é com a imaturidade e com a mente fechada, e a gente não pode ficar para trás, porque a gente corre o risco de perder uma eleição que está nas nossas mãos para ganhar por conta da vaidade de algumas peças políticas, até mesmo nacionais, que acabam brigando uns com os outros. Você participou, é, você participou ativamente, que seja como político ou como um assessor, é, dos mandatos dos prefeitos, os últimos prefeitos, Rodney Miranda e Neucimar Fraga e Max. Então tem você pode fazer esse contraponto aí de cada uma pessoa, qual a sua relação com cada um deles e qual a sua visão de cada governo, o que trouxe de contribuição para Vila Velha. Faz uma análise bem rapidinho. rápida. Então vamos lá. Neucimar, para mim, Neucimar Fraga foi um dos melhores prefeitos que Vila Velha já teve. A gestão do Neucimar foi uma gestão agregadora. Antes do Neucimar, o Max teve 2 mandatos. Ganhou a eleição, depois foi reeleito. Nesse período de 8 anos, Vila Velha ficou isolada politicamente. Era governo Paulo Artung, Max Filho era inimigo do Paulo Artung, ficamos isolados. Nós perdemos, assim, 20 anos que poderíamos ter avançado. E aí Neucimar veio. Neucimar, com pouco recurso, a nossa cidade tinha uma arrecadação extremamente baixa. Ele abriu Vila Velha para o governo do estado. Ele era amigo do Paulo Artung, trouxe diversos investimentos. Vila Velha tinha um escritório em Brasília para captar recursos de emendas e de recursos federais. Bacana. Nós, assim, avançamos muito. Só para você ter uma ideia, Vila Velha não tinha um viaduto. Nós não tínhamos um viaduto. Nós tivemos o primeiro viaduto lá na Darli Santos com a Carlos Lindenberg, que foi obra do Neucimar. A reformulação e adequação da Lindenberg. A prefeitura funcionava num prédiozinho que era 2 andares. O Neucimar transferiu aquela prefeitura que era no centro de Vila Velha, que é a Secretaria de Assistência Social hoje, e levou ela lá para Coqueirão, onde que é a prefeitura até hoje. Neucimar é um cara muito visionário, um cara muito sabido, um cara assim, que eu aprendi muito com ele. E eu, assim, eu fico me perguntando por que Vila Velha não deu a oportunidade dele ter sido reeleito. Porque a gente até hoje, o que a gente elogia o Arnaldinho da sua gestão era o que era o Neucimar naquela época. Então a gente não entende o que aconteceu. Uhum. Mas faltou sim, teve algumas falhas. Eu acho que faltou ele comunicar, divulgar, fazer propaganda daquilo que ele estava fazendo, porque se você não expõe, e a rede social naquela época era muito fraca, estava iniciando, estava engateando ainda, você tinha que ter jogado na televisão, e ele não queria gastar com televisão, mas aí acabou sofrendo essa penalidade. Foi ele que criou a guarda? Foi sim, foi. No governo dele, ele criou a guarda municipal, né? Inclusive a guarda municipal foi uma ideia de plano de governo que meu pai deu para ele. Legal. Né? E aí eu fiz o concurso, prestei, passei, mas não deu tempo dele convocar, porque precisava da Acadepol, que é a Academia de Polícia Civil, ter espaço, né, para nos chamar. Então, assim, ele teve muitos avanços, né? Vila Velha criou 10 campos de futebol nas praças, de grama sintética, ele informatizou, ele
trouxe ele tinha um projeto de fazer as EPS no município de Vila Velha. Ele tinha um projeto de ampliar o caminho ali de Capuaba para criar o porto, ampliar o porto, enfim. Vila Velha avançou muito com o Neucimar. E aí, quando o Rodney assumiu, o Rodney ele já tinha uma pegada diferente do Neucimar. Vila Velha avançou, mas avançou com mais lentidão. Por quê? Porque Neucimar ele tinha uma pegada mais empreendedora. Ele queria... Neucimar ele investiu muito em prédios comerciais, pediu para os projetos comerciais, porque não tinha prédio comercial na cidade. Você tinha empresa em Vila Velha, mas tinha que abrir o escritório em Vitória. E aí o recurso ia todo para Vitória. Então ele investiu muito nisso. O Rodney não. O Rodney já tinha ele era delegado. O Rodney nunca foi político. Ele era secretário de Segurança Pública. Mas ele foi o cara que injetou e investiu na Guarda Municipal. Guarda Municipal de Vila Velha operava com arma. Nós não podíamos, mas ele bancou via governo federal e nos armou. Nós tínhamos Ranger, que só a polícia militar tinha, e a gente também tinha Ranger. Ele investiu no fardamento, ele investiu em cursos. Fuzis também, não foi? Não, fuzil não? veio depois. Mas ele foi um cara assim que foi muito visionário na parte de segurança pública. Tanto é que reflexo disso foi quando veio a greve da PM, nós estávamos lá nos preparados, né? Preparados. E aí depois veio o Max Filho novamente. Max Filho ganhou a eleição novamente. E aí, o que acontece? O Max, ele tem uma visão mais voltada para o lado do servidor, para o lado da educação, para o lado mais estrutural da prefeitura. Ele olha mais interno, né? E aí ele ajudou a formular, por exemplo, para a gente que é da Guarda Municipal, e nós tivemos o maior ganho para o guarda, não para a instituição, para o guarda, de embutir escala especial, de ter um plano de carreira que agora vai ser reformulado. Mas nós não tínhamos nada, então ele saiu na frente, de adicional noturno, auxílio uniforme. Cara, ele assim, nos ajudou, criou o ticket, né? Então assim, ele nos ajudou muito o servidor, porque ele também é servidor público, né? E agora com o Arnaldinho. O Arnaldinho já olha para a cidade, né? O olhar dele é mais para a cidade. Então ele queria trazer aquela pegada que Neucimar tinha lá atrás, né? Ele via Neucimar também naquela época, então eu acho que ele conseguiu aprender um pouco isso e trouxe e Vila Velha com o Arnaldinho teve um avanço mesmo, apesar de muitas pessoas não gostarem da gestão do Arnaldinho por outros motivos, mas é inquestionável, ele foi eleito com 79% de aprovação na cidade, então a população devolveu esse mandato para ele e agora ele vai arriscar novos horizontes. Mas isso aí é um pouquinho da minha visão do que foi cada gestão de prefeito. Olha, tô impressionado aqui, viu, Vila Velha? Vocês têm um representante que sabe das coisas, hein? Vamos dar uma atenção pro Patrick aqui, porque, nosso Deus, uma aula aqui da política local, né? Da política local, analisando as gestões aí ao longo desses anos, viu? E você pretende alçar voos agora, 2026? Qual sua expectativa? Quais são os seus planos para esse ano, já que é um ano político, né? É importante, né, perguntar, porque como você está no mandato, para a gente saber um pouco o que você pensa para frente. Assim, Dudu, eu encaro hoje a minha vida pública como um ministério, como um direcionamento de Deus. E eu sigo aquilo que Deus colocar no meu coração. Mas no momento, eu não senti o desejo de ser candidato. Eu tenho o desejo de manter o meu mandato de vereador, trabalhar possivelmente uma reeleição, aumentar o meu número, né, de votos para que eu possa alcançar, talvez até dobrar a votação e cuidar do meu mandato. Por quê? Porque eu acho que eu preciso contribuir mais com a cidade. Eu sou servidor público municipal, então eu preciso contribuir mais com a cidade. Acho que no momento eu ainda não estou preparado para alçar esses voos, mas eu tenho desejo no coração no futuro, talvez na próxima
daqui a 4 anos, aí sim, aí tentar arriscar para outros patamares. Mas no momento eu ainda não senti uma confirmação de Deus na minha vida para que eu pudesse ser candidato, não. Você está num bom momento para estruturar o seu mandato. Exatamente. E fortalecer ainda mais o meu nome na cidade. Bom, Patrick, agora vamos falar um pouquinho sobre a conjuntura nacional, né? Chegamos na parte de falar, nós estamos vivendo um momento crucial do Brasil, né? E você falou um pouquinho na questão da sua luta de prender, efetuar as prisões e, né, ver a pessoa ali, enfim, solta. Você atribui isso ao quê? Ao nosso ordenamento jurídico? Como que você enxerga isso? A gente vê que tá um caos, né? A gente tem um STF hoje que não cumpre nem a Constituição, que deveria zelar pela Constituição, mas não faz justamente o contrário. Então, isso aí é a prova disso que você sente na rua, né? A falta de um ordenamento jurídico para respaldar as ações da guarda, as ações da polícia. Como que você vê isso a nível de Brasil mesmo, né? Porque a realidade que você vive em Vila Velha, como guarda municipal, é a realidade que todo o agente de segurança pública vive no Brasil. O que você pensa disso? O que a gente poderia esperar? O que a gente, né, que poderia acontecer no Brasil para as coisas serem diferentes? Dudu, o Brasil realmente está vivendo um momento diferente, inexplicável. Nós temos uma Constituição que ela não é respeitada, que ela o entendimento e a interpretação é de acordo com os interesses daqueles que estão, né, no poder. Falando assim específico do STF, nós tivemos agora a questão aí do julgamento, né, do Bolsonaro com relação ao dia 8. Assim, já começa pelo Alexandre de Moraes ser o relator. Porque todos nós sabemos que durante o governo Bolsonaro ele teve problemas, né, de âmbito pessoal, o governo, com o Alexandre de Moraes. Então, assim, ele se tornar relator, ele no mínimo, ele tinha que se declarar Impedido, né? impedido para poder julgar aquela situação. Não entrando em detalhes do que aconteceu no dia 8, porque realmente teve pessoas que passaram dos limites, mas a gente vê uma condenação com a Débora, do Batom, né? Tomar aquela punição toda. Assim, é triste a gente ver que, igual uma pessoa como um traficante, como um criminoso que faz apologia ao crime organizado, como aquele Oruan, que defende o Comando Vermelho, artista pago com dinheiro do tráfico, sabe? Ele ter a liberdade, ele sair da cadeia, enquanto generais de 4 estrelas estar preso. Então, assim, não há legitimidade, não há sinceridade, não há verdade no que está acontecendo hoje no país. Nós precisamos nos voltar para Deus, porque a Bíblia diz que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu do alto dos céus olharei, sararei a sua terra. Então, assim, eu acho que a gente precisa, o povo cristão tem que chamar a responsabilidade para si nesse momento, sabe? Porque se Deus ouve algo de bom, é porque os cristãos deveriam fazer o seu papel. Nós estamos muito perdidos, nós estamos assim, tentando ganhar pela força. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é contra espírito e potestades. Então a gente precisa se voltar para Deus, porque a quem a gente deveria recorrer está contaminado. Então, eu não vou ser muito específico até para preservar, mas a gente precisa, nessas eleições, fazer nossa parte,
não votar em nulo, porque grande parte da abstenção atrapalha a nossa vida, sabe? Porque se você não vota nulo, você vota nulo, a esquerda ela vota e aí prejudica, para que a gente possa estar num patamar melhor, eleger bastantes deputados federais e eleger principalmente um Senado corajoso, autêntico, que possa colocar o STF em ordem. Você acredita que essa ação do Nicolas Ferreira, da caminhada, né, em Brasília, que foi algo assim, um evento muito espiritual, tem um pouco disso que você está dizendo de a nossa única esperança está em Deus mesmo, né? Eu entendi na mensagem que o Nicolas tentou passar isso. Eu vou caminhar porque não tem nada a ser feito. Tudo que a gente tenta fazer, a gente não consegue. Estamos de pés e mãos atados. Então eu vou Exato. caminhar e vamos orar, buscar Deus, porque é só Deus para dar uma resposta e uma solução para esse país. O Nicolas é um amigo, né? Eu tenho uma amizade desde quando ele era vereador em Belo Horizonte. O Nicolas é um amigo, mando até um abraço aqui para Nicolas Ferreira. Essa caminhada ela foi uma caminhada que mexeu com todo o Brasil, né? Nós estivemos orando. Eu não pude estar presente, porque eu estava retornando de férias e eu precisava de cumprir uma escala especial na Guarda Municipal, senão eu ia ficar sem salário. Então eu fui obrigado a trabalhar, né? Precisava trabalhar, então eu não pude estar presente. Mas haverá outros momentos que estarei presente em Brasília ajudando nos movimentos. Mas essa iniciativa dele deveria partir também dos outros, sabe? De cada um nos seus locais, cada cidade, fazermos o nosso movimento. Porque o vereador é a ponta da lança, né? O deputado estadual ele pode movimentar vários vereadores e os federais mais ainda. Então, esse movimento deve ser um movimento cascata. O que nós não podemos deixar é de ir para as ruas, sabe? Nos momentos oportunos. Porque nós precisamos marcar a posição e não deixar esse fogo da coragem se apagar no nosso coração. Então, parabéns pela iniciativa da caminhada. E o que mais a gente tem que fazer é continuar orando para que o direcionamento possa vir do Senhor. Porque pelas nossas mãos, nada vai acontecer. Patrick, sobre as eleições 2026, né? Esse ano é um ano importante, você falou aí sobre o nosso papel, a nossa responsabilidade de votar, eleger pessoas. E no Espírito Santo nós temos dois grandes desafios, né? Que é tentar quebrar aí essa hegemonia aí do grupo do atual governo, né? Ou seja, mudar isso e também garantir uma ou se não duas vagas, né, no Senado que sejam pessoas que tenham a nossa vertente. Como é que você está trabalhando isso? Eu sei que você é do PL, não sei se temos o PL tem a liderança do senador Magno Malta, né? Como está sendo isso para vocês dentro do partido? Qual é a palavra que o presidente tem? Fala também uma perspectiva sua, pessoal, né? Independente do partido, que a gente sabe que existe o partido e existe também a sua linha de pensamento. Fala um pouco como é que está sendo essa construção aí dentro do partido e sua mesmo, pessoal, né? Para o que vai ser esse ano 2026. Esse ano nós teremos 2 vagas de Senado. Nós teremos uma vaga para deputado federal. Então, assim, o PL, através da liderança do senador Magno Malta, que é um gigante, é um monstro político, é um cara que é fenomenal, um cara muito fera. Ele entendeu que a gente tem que eleger um senador, uma senadora, e é a Maguinha Malta, que é a filha dele, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa da melhor qualidade, minha amiga, e nós estaremos juntos empenhados a eleger uma senadora do PL, do nosso partido, porque a gente vai ter certeza que não vai virar casaca. Nós temos certezas que com a experiência do senador Magno Malta, ela também vai aprender muito lá dentro do Senado. E a gente precisa de gente com coragem. Então, a gente tem esse compromisso de eleger a Maguinha Malta, que para nós já consideramos senadora. Nós temos uma outra vaga que a gente precisa definir como que nós vamos fazer. Nós temos bons nomes. O que eu não vou votar é em pessoas da esquerda, né? E nem de pessoas que não se posicionam, né? Nós temos vários candidatos, nós temos
aí o Marcos Durval, que é candidato, nós temos o Euclério Sampaio, mas um voto meu já está garantido, que é a Maguinha Malta. O outro voto que temos aí, o Euclério, por exemplo, é um cara muito trabalhador, fez muito por Cariacica, também é de direita, né? Ele também é cristão, conservador. Creio que também pode ser um excelente candidato. Gosto muito dele também. Estaremos juntos. E assim, e deputados federais, o PL tem vários, né? Tem vários nomes. Tem aí, tem o Lucas Polese, que é um garoto fenomenal, que assim, garoto que tem sido o Nicolas Capixaba, vamos dizer assim, né? Tem o Darcio Bracarense também, que é um cara muito inteligente, um cara ele é muito corajoso, muito incisivo também. Nós temos aí, eu não sei se o Gilvan será candidato, né? Mas também é um cara. Enfim, nós temos vários candidatos. O que a gente tem que pensar é construir um Senado forte, né? Então, eu, como do PL, estarei militando pelo PL. E o segundo voto aí, a orientação também é que seja de alguém de direita. E mais propício seria o Euclério Sampaio. O partido segue ainda sem uma indicação de um nome para governo, certo? Então vocês ainda não têm uma definição do nome, de um nome do partido para a disputa do governo. Ou Ó, existe algum nome que sendo olha, cogitado? olha lá no PL, né, eu particularmente, Patrick, eu tenho duas pessoas que eu tenho assim, minha referência. Uma é o senador Magno Malta e a outra é o presidente municipal, que é o pastor Carlos Salvador. É um cara excepcional, tem o meu respeito. Eu acho que abaixo do Magno é a pessoa que constrói, que realiza, que faz do PL aqui no Espírito Santo seu partido que é. E numa reunião que nós tivemos com o presidente estadual, que é o Magno, e o municipal, que é o Carlos Salvador, ele nos orientou que o PL, no momento certo, irá fazer uma declaração definindo se haverá ou não candidato a governador. A gente não consegue, assim, ter uma informação mais precisa, porque a gente sabe como é que funcionam os movimentos políticos. Então, eu acho que eles estão guardando esse até para não vazar. Mas ele falou que se não houver um alinhamento com relação às costuras, o PL pode sim lançar uma candidatura a governo do estado. Mas ainda a gente não tem, eu não tenho confirmado isso, porque isso vai sair deles mesmo, né? Bom, o presidente Bolsonaro fez uma indicação, né, do filho dele. A gente viu que houve uma reação negativa por parte de alguns, mas o PL, o partido, já abraçou essa candidatura. Como é que você vê o nome do Flávio Bolsonaro e o que você espera dessa candidatura do Flávio aí para esse pleito? Olha, Dudu, a gente queria, né? A gente sonha em que fosse o próprio Bolsonaro, né? Porque a gente tem um carinho especial pelo capitão. O Bolsonaro, ele é um político de extrema experiência, teve 6 mandatos de deputado federal, fez o filho vereador, fez o filho deputado estadual, senador, enfim. Eu vou com ele. Eu vou com ele porque não há nome específico. A gente tem que ser grato, a gente tem que ser leal. Se o PL também conseguiu ser um dos partidos, o maior partido hoje da América Latina, é porque Bolsonaro ajudou a construir, né? O, o próprio Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, mas é grato ao Bolsonaro, falou que ele é candidato à reeleição em São Paulo, porque ele vai seguir a orientação do Bolsonaro. E eu acho assim, é muito fácil a gente se eleger na onda do Bolsonaro, né? Falando que é 22, que é bolsonarista. Mas você vê também muita gente traíra, muita gente que só usou para se promover e ao longo do caminho abandonou. Você teve aí a Hoffman, Hasselmann, isso, a Joyce Joyce Rai, Hasselmann, traiu, Frota. saiu fora. O Frota saiu.
Agora a gente vai ver, né, como é que vai ser a Soraya Tronic, porque ela se elegeu na plataforma 22. A gente vai ver como é que vai ser o Otton de Paula, que agora... Esse aí eu tô seco nele. Então, assim, a gente vai ver. Então, assim, a gente, eu aprendo muito com a Bíblia. A gente tem que ser grato, sabe? A gente tem que ser grato e a gente não... A ingratidão é a pior coisa que tem na face da terra. Então, assim, se o Bolsonaro orientou que é ele, e o Flávio, ele é um cara que tem experiência, ele não é um cara qualquer, né? Talvez até mais, vamos dizer, muitos falam que ele é o Bolsonaro aperfeiçoado, então eu vou seguir junto com ele e critica quem quiser criticar, se quiser, votam no Lula. Se eles estão satisfeitos do que a gente está vivendo hoje, o Brasil com o maior déficit do rombo da história, se eles quiserem que a gente daqui uns dias não tenha mais alimento, daqui uns dias não tem mais salário para pagar os servidores, que continuam votando no Lula. Mas estarei junto com o Flávio. Bom, eu quero aproveitar para fazer um corte aqui. Foca aqui, Thiago, aqui, ó. Falar para você aqui agora uma coisa. Eu quero fazer um desabafo, aproveitar esse papo aqui, hein? Gente, para com essa conversa fiada de que Tarcísio tá bolando um plano junto com Michele Bolsonaro para poder trair o Bolsonaro, gente. Pelo amor de Deus, gente. A gente tem que parar com isso. Entendeu? Toda hora a gente abre a rede social. Porque Tarcísio tá bolando um plano, que não sei o quê, que Kassab é o dono do jogo e tá armando uma cama. E a Michele Bolsonaro, pelo amor de Deus, a gente tem que parar com isso, gente. O Tarcísio já provou várias vezes a sua lealdade a Bolsonaro. Eu não acredito que ele vá fugir da palavra dele. E não tem nem como eu acreditar que o Bolsonaro vai ser traído pela sua própria esposa, que só tende a fazer o que ele pede. Então, assim, eu tô falando isso aqui porque me causa indignação, entendeu? A gente abre as redes sociais e vê essas conspirações da parte da própria direita. Você vê personagens, pessoas igual, quero citar aqui, o pastor Silas Malafaia, que até ontem estava chamando as manifestações. Hoje ele virou um crítico, entendeu? A gente vai chegar aonde com isso? Então, assim, a gente precisa se atentar para isso, né? Acho que essa caminhada do Nicolas foi muito importante porque a gente já estava nesse vácuo aí, né? Porque ninguém tava fazendo mais nada e agora voltou essa força aí do povo e a sua palavra, né, de união. A gente precisa se unir, parar de se degladiar, parar de ficar inventando, criando teoria da conspiração, né? Então eu queria fazer esse desabafo aí porque, né, gente, a gente precisa avançar, né? E não podemos ter inimigo dentro do nosso próprio ambiente, do nosso próprio território, que exatamente. É o que você, né, disse que o maior inimigo nosso é a gente mesmo. Eu acho que tem algumas pessoas que dão tão ouvidos à esquerda e que deixam ser influenciados pela esquerda. Uma pessoa que fala um negócio desse nunca foi de direita, sabe? Então, assim, a gente precisa se blindar. Precisamos primeiro falar mal, falar mal da esquerda. Sabe? A gente precisa se unir e parar de falar mal uns dos outros para que a gente possa ganhar essa eleição e mudar esse país. Vamos lá, pra gente finalizar, que já chegamos aqui no final, né, do nosso bate-papo, que se deixar nós vamos embora, né? Um tete-a-tete rápido aqui. Claro. Botar você na berlinda, hein? Vou botar você na... Pode botar, você. Bandido bom, bandido morto? Bandido bom é bandido preso. Porque por mais que eu tenha vontade de matar, isso é a minha vontade pessoal, mas eu como cristão, eu não posso tirar a vida de um criminoso, por mais que eu acho que mereça. Mas acima de mim tem o Espírito Santo de Deus que me orienta. Bandido bom é bandido na cadeia, que apodreça na cadeia. Mas, porque muitas vezes a morte para um bandido é até um presente. Então é melhor que ele fique preso. Assim eu não mato, assim eu não tenho problema com o Espírito Santo de Deus e ele vai sofrer as consequências daquilo que ele fez. Ou preso ou salvo, né? Salvo. E aí a gente pode fazer aquela oração de Davi, porque oração não tem problema, né? A oração de Davi era o seguinte: Senhor, se for filho de salvação, salva. Que ele seja salvo. Mas se for filho da perdição, leva essa desgraça embora logo. Né?
Porque se o cara for filho da perdição, Verdade. quanto tempo ele vai demorar ali em vida, causando problema pra vida das pessoas, causando mal pra vida das pessoas, e no final da vida dele ele vai pra perdição, ele não vai ser salvo. Então, se for filho da perdição, leva logo. Eu brinco assim, mas a oração de Davi era séria. Não, a gente se revolta quando a gente vê, por exemplo, alguns fatos que aconteceram de crianças de 3, 4 anos serem estupradas, sabe? De mãe vender seus filhos, de pessoas cometerem o aborto. A gente se revolta. A vontade que dá é de matar. Claro, isso é a vontade ainda humana. mais no pai, né? Poxa, pai, é revoltante. É revoltante. Mas a gente tem que fazer aquilo que a Bíblia nos fala para fazer, para que a gente possa exercer o cristianismo. Muito bom. Ô, Patrick, gostei demais de conversar com você. Acho que foi um privilégio. o papo foi bom. Bacana. Né? Vamos marcar um dia de você trazer o Dias, que aí fica eu e Dias aqui pra gente falar das experiências. Vai ser bom isso, das hein? experiências policiais. Porque se eu parar pra falar só de ocorrências que aconteceram, engraçadas e tensas, a gente vai ficar aqui contando história até amanhã. Você falou de um amigo seu, a gente conversando nos bastidores aqui, que é o Sargento Castro, né? Sim. Eu acho que o podcast dele fala muito desses casos, né? Isso. E eu sou seguidor, inclusive, eu assisto sempre. E eu acho bacana, se vocês toparem, a gente faz um podcast desse aqui para vocês contar alguns casos interessantes, isso, né? Isso, é legal. Tanto tem engraçado, tem tensos e tem triste. Mas a gente tira um dia só pra falar isso, que isso aí vai bombar também. Gente, bacana demais. Vou te dar, então, um momento para você fazer suas considerações finais aí, se dirigir ao seu público, essa Vila Velha maravilhosa, e também a todo o Espírito Santo e o Brasil que tá te acompanhando aqui. Bom, quero agradecer o momento de estar aqui no podcast Arrasta pra Direita. É um podcast que a gente se apaixonou, vem acompanhando as suas edições. Obrigado pela oportunidade. Mandar um abraço para a Vila Velha, dizer que eu estou à disposição. Nosso objetivo é combater a criminalidade. Como presidente da Comissão de Segurança, a gente está levantando a bandeira do combate ao crime organizado. Então, aquilo que você tiver e quiser contribuir para o combate ao crime no seu bairro, na sua cidade, você manda um recadinho lá nas nossas redes sociais que a gente está à disposição. E dizer que sem Deus, nada é possível e nós dependemos totalmente do Senhor. Então, conta com a gente e eu estou sempre à disposição. Legal. Gente, como todo programa, né, a gente faz, o convidado que vem aqui no Arrasta para a Direita, ele leva um mimozinho, né, uma lembrancinha aqui do Arrasta para a Direita. Essa vai pro meu gabinete, Isso aí. E olha só, essa aqui é peça única, porque se você... todo lugar que alguém chegar e ver uma caneca dessa é porque a pessoa esteve no programa, entendeu? Então não é feito assim para distribuir, não, só para quem é especial, vamos botar assim. Então tá aqui, né, nossa lembrancinha, obrigado, viu? Aí, ó. Quando eu for tomar um café lá no gabinete... Só faltou um bombonzinho aqui dentro, né? Não rolou nem um bombonzinho com um chocolatinho. Esse mimo tá meio miado, não é? Tá meio miado esse mimo. Não, mas obrigado, adorei o presente. Essa aqui vai lá pro meu gabinete, viu? Isso aí, gente, obrigado a vocês que estiveram com a gente até aqui, viu? Agradecer mais uma vez também a parceria aqui do Estúdio F. Brandão, né? Fabiano, que é um grande parceiro. Agradecer o nosso técnico, Thiago, que dá sempre esse suporte aí maravilhoso pra gente. Também presente aqui, né, acompanhando o vereador Tal Lucas, né, que é um parceirão e um colaborador aí no mandato do vereador Patrick. E, né, a vocês só gratidão pela audiência, a vocês só gratidão, né, por nos acompanhar, né, esse trabalho que a gente tá sempre fazendo aí. Esse é um canal próprio para a gente conversar com esse público da direita, esse público conservador, né, e trazer informações verdadeiras, verídicas, né, para que a pessoa não seja enganada, e sempre também a nossa opinião aqui é sempre com muita verdade. Obrigado, Patrick, viu? Deus abençoe a sua vida, seu mandato. Vamos voltar aqui novamente com Dias, vamos fazer uma roda de análise política, chamar o Armandinho para a gente conversar um pouquinho, que ele tem uma pegada muito boa de análise, né? Top. E vamos aproveitar esse espaço. Então, Deus abençoe, obrigado e tamo junto. Forte abraço, gente! Valeu, galera! Obrigadão, Arrasta pra direita!